Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu aumentar meu volume aqui. Dê um feedback aí como que está meu áudio. Meu filho aprontando aqui. Dê um feedback aqui de como está minha imagem, meu áudio, se vocês conseguem me ouvir bem. Professor Flávio entrando aí. Vai sim, Flávio. O certificado é pela NASA hoje. Como diz o Cláudio Souza. Ótimo, o pessoal já está falando que está ótimo. Bom, pessoal, eu já vou começar com um recadinho básico aqui, que é o seguinte. Hoje a live vai durar apenas 1 hora. A gente vai tentar fazer o máximo com que o conteúdo que a gente resolveu trazer aqui para vocês se encaixe dentro dessa 1 hora. Peço para que vocês façam perguntas aí, a gente vai olhando aqui as suas perguntas e se estiver dentro aqui da nossa pauta, a gente vai citando sobre esses assuntos, certo? Aproveita antes, aqui embaixo tem um aviãozinho, vai mandando aí para os amigos, assim como eu estou fazendo agora, porque às vezes a pessoa esquece do horário, pensa que era, por exemplo, 9 horas e acaba perdendo. Então dá a chance aí dos seus amigos participar também. Quem sabe, através desses amigos, não tem uma pergunta interessante que possa te ajudar também. Deixa eu só terminar de mandar aqui os convites. Façam o mesmo aí, por favor. Aí eu já chamo aqui o Peter. E a gente inicia a nossa live. Só um minutinho, tá? Mandando convite aqui pro meu Instagram inteiro. É isso. Pronto. Vamos começar. Deixa eu aceitar aqui o Peter. Ou, desculpa, o Peter. Boa noite. Boa noite, meu caro. Boa noite. Satisfação. Tudo bem, mestre? Satisfação é toda minha. Deixa eu só me enquadrar aqui. Que a cabeça é grande, rapaz. Não dá pra enquadrar tudo, não. Tudo certo. Oi? Pode tomar banho. Agora não, filho. Dá pra ouvir daí? Rapaz, esse fone é potente. É 3 crianças aqui, ô Peter. Então é complicado, viu? Mas não enfim. É sábado, mas pode mandar pro banho. Vamos lá. Não é sábado, mas criança, se a gente não der banho, suja toda a grama. Vamos começar aqui, Peter. Eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal. Antes, eu gostaria logo de cara agradecer o senhor por ter aceitado o convite. Eu sei que o senhor é cheio de coisa aí para fazer e disponibilizar 1 hora aqui para ajudar o pessoal um pouquinho do seu conhecimento é de muita valia aqui, de grande valia. Muito obrigado, viu? Tafarel, eu que eu agradeço, né, em nome da sua radiologia, né, quando você fizesse uma enquete, né, então citaram o meu nome aqui, aceitei o convite, né, então, mesmo com toda a ocupação, enfim, é um privilégio e são coisas que a gente prioriza, né, então para mim é uma satisfação, parabéns pelo trabalho que tu tem realizado, né, falei, né, recento, admiro, né, todo o perfil, todas as informações que você tem colocado ali é de grande valia, né, e que as pessoas só têm que aproveitar, né, nas suas casas aí, então o conhecimento é dado a todos. Bom, o meu nome é Peter Kim, eu sou tecnólogo em radiologia, né, graduado no ano de 2009, então pouco mais aí de 10 anos. Sou especialista na área em radiologia industrial, pós-graduando em perícia criminal e investigação forense e sou mestre em proteção radiológica, né? Além disso, né, atuo também na área de docência, então sou registrado como professor e também atualmente atuo no cargo aí como diretor secretário no conselho aqui em Santa Catarina, Radiologia de Santa Catarina. Então falo de Florianópolis aí, Santa Catarina. Show de bola. Eu falo aqui de São Paulo. É muito bom ver a internet assim unindo diversos estados, né? A gente levantar o nome da nossa profissão. Eu acho que isso é muito importante.
E o propósito aqui do meu trabalho é exatamente esse, é trazer profissionais do seu gabarito para passar um pouquinho de informação aqui para o pessoal. E tem muita coisa aí que a gente vai sugar aí hoje, professor. Tamo aí, cara. O conhecimento é para isso, não é para ficar nos livros, não. O conhecimento tem que ser divulgado, entendeu? Então, tamo aí. Eu fiz uma pauta aqui, justo para eu me achar que é muito assunto. O nosso tema hoje, professor, é além do radiodiagnóstico, porque quando a pessoa está lá no curso técnico, na graduação, geralmente, eu não sei de porcentagem, mas eu vou falar pelo que eu acho aqui. 99% das pessoas têm o interesse de atuar na área médica. Eu acho que isso aí é um fato que não precisa nem de dados para comprovar, né? E o intuito aqui é a gente desmistificar isso um pouquinho, porque tem outras coisas que dá para fazer. As pessoas atiram muito num lado e os outros ficam vagos. E às vezes, eu fiz uma live com o Flávio Vieira, que está aí na live também, e ele passou um dado interessante sobre a área industrial, por exemplo, que uma empresa pediu indicação para ele ficou 4 meses para preencher a vaga. 4 meses é muito tempo, pô. Então, isso Sim. mostra que a gente tem demanda. Só falta pessoas que se interessem em outras áreas e invistam, que nem o senhor deu o seu currículo aí, rapaz, eu sou só técnico em radiologia, dá até vergonha de falar aqui. Estou estudando agora e espero chegar no nível aí de vocês. E eu queria iniciar aqui a nossa pauta, professor, com a primeira área de atuação que eu encaixei aqui na minha pauta, sobre a docência. O que precisa hoje, por exemplo, para um técnico que acabou de terminar os seus estudos, conseguir trilhar esse caminho da docência? Ele precisa fazer a faculdade, somente com um técnico ele já consegue dar aula? Explana um pouquinho aí para a gente, por favor. Perfeito. Primeiro, boa noite aí, então, para o Flávio. Também tenho aprendido bastante com o Flávio, é uma referência na área industrial, né? Vamos lá. Primeiro, quero tirar um falso mito, né? Que o pessoal fala assim, o cara não conseguiu um emprego, não sei o que, ele resolveu dar aula. Não, não é isso, tá, gente? Ser professor é muito mais do que isso, né? Nenhum de nós, né, nosso curso não é licenciatura, nossa formação, então nenhum de nós tem a instrução para ser professor, certo? Então, é algo que deve ser buscado, claro, a pessoa tem que ter o dom do ensino, né? Tem muita gente que fala assim, ele é um bom professor, mas não sabe ensinar. Não, então ele não é professor, certo? Então ele não é professor, ele pode ser um pesquisador, enfim, o professor é aquele pessoa que tem o dom do ensino, de fato. Então isso tem que ser, né, tem que ser valorizado. Então, eu investi na área de docência, fui me aperfeiçoando, eu fiz curso para ensinar para adultos, né, a criança trabalha com pedagogia, adulto chama andragogia. Então, a própria instituição que eu ensino me capacitou, né, enfim, ofereceu essas formações para a área de docência, né? Então, simplesmente não é você chegar ali, né, um quadro, abrir o PowerPoint e desandar conteúdo. Não, tu tem que ver o que está sendo de fato transmitido. Então, é fundamental, né, que tipos de informação, como você colocou. As coisas estão mudando. Até pouco tempo atrás, para ser professor de curso técnico, bastava ter uma formação equivalente, ou seja, se você quer dar aula no curso de radiologia, basta você ser técnico em radiologia. No entanto, algumas instituições estão, né, pré-selecionando pelo menos a gente quer alguém que já tenha aí 1 ano, 2 anos de experiência de trabalho. Porque como é que eu vou colocar um professor para dar aula, por exemplo, de técnicas radiológicas, sendo que ele nunca esteve num campo de trabalho? Ele vai ser um teórico, certo? Então, a gente está falando de curso técnico tem que ser prático, né? Então, se eu colocar um professor na área de ressonância magnética ou da própria industrial, né, radioterapia, tem que ser um professor que tenha vivência. Então, para quem almeja, certo, né, essa docência, né, pelo menos falando primeiro do ensino técnico, né, primeiro a minha sugestão é que ele tenha uma vivência no mercado de trabalho, certo? E que ele também, paralelamente, que ele invista nessa área de capacitação, que seja um curso de didática, que seja alguma formação, né, ele tem que ser referência, né? Por exemplo, a gente falou do Flávio. O Flávio assassina com industrial, certo? Então, o Cláudio Souza que apareceu ali, o Cláudio era tomografia. Então, o Peter é do quê? O Tafarel é do quê? Certo? Então, tu precisa ter uma referência em relação a isso. Então, no entanto, como falar, né? Há uma política, isso já está acontecendo, por exemplo, já acontece no Rio Grande do Sul, certo? Está para acontecer em Santa Catarina, que não basta ter o nível técnico para conseguir dar aula. O professor precisa ter
uma formação a mais. Ele precisa ter pelo menos um título de especialização, mesmo que sendo a pós-média. Tá? Então, para quem almeja, né, que está nos assistindo aqui ainda é estudante, justamente precisa, então, já ter uma especialização para conseguir dar aula, né, no ensino. O MEC vai cobrar isso aí, já começou em alguns estados pela Secretaria Estadual de Educação. Agora, para a graduação, já é um pouco diferente. Se você é tecnólogo, né, então pretende dar aula para tecnólogo, o mínimo exigido é uma pós-graduação ou uma especialização. Esse é o nível mínimo. Mas, de novo, reitero aquela questão da importância, né, da referência. Né? Se você entrar em alguma área, qual que é a tua referência? Que disciplina você quer pegar? Certo? Ah, vou ensinar, que nem eu falava, vou ensinar medicina nuclear. Você trabalhou com medicina nuclear? Certo? Então, né, você precisa, então, para dar aula para nível superior, precisa ter formação, né, equivalente com ainda uma especialização, pós-graduação. Hoje a gente tem pós-graduação, inclusive, em docência de nível superior, enfim, né, gestão de saúde, que muitas pessoas fazem, e fora as áreas de tomografia, de ressonância, a própria radioterapia, né, ou do meu caso, que eu fui diretamente para o mestrado profissional em proteção radiológica. Foi a linha do meu mestrado que eu, né, acabei atuando. E assim, ó, tá faltando professor. Né? Então, o próprio Flávio também está ali, o Cláudio, enfim, semana passada, né, um colega, né, pediu, ele trabalha em uma instituição privada, Peter, eu preciso de professores. Né? Por outro lado, a gente também tem uma própria desvalorização do ensino. Né? Desvalorização do ensino como? Salários, né, extremamente baixos, a carga horária é muito baixa. Né? Então, isso que é complicado também, porque a gente não vai. Claro, o cara já não vai ficar rico se escolher a radiologia, fora o Cláudio, o Flávio aí, mas o restante não vão ficar rico, não adianta. Né? Exatamente. Então, ainda mais na docência. É muito por amor, é muito por amor de fato. Né? Mas eu preciso sustentar minha casa, enfim. Né? Então, é uma área, assim, eu incentivo, faz falta, a gente faz falta constantemente de professores, né? Gente que seja de fato uma referência naquela modalidade e que de fato tenha o dom do ensino. Isso é bem importante, tá? Muito bem colocado, professor. Muito bem colocado. Concordo com tudo que o senhor disse aí, tudo mesmo. Inclusive, eu já fiz até um vídeo aí onde eu li a LDB, li a 7394, que é a nossa lei, falando sobre o técnico dando aulas. Está lá no meu canal no YouTube. Inclusive tem a mudança, que eu não sei se é uma portaria, eu estou desatualizado agora, isso faz uns 2 anos que eu fiz esse vídeo. Falando sobre a atuação do técnico dando aula para técnicos também. E é bem interessante tudo isso que o senhor citou. Show de bola, show de bola. Deixa eu ver aqui qual que é o nosso próximo tópico aqui. Professor, eu queria falar um pouquinho também, eu acho que sobre a docência aí já ficou bem claro, né? A gente precisa de professor, as pessoas precisam ter mais formação, investir nisso, né? Até para conseguir equivaler e subir um pouquinho o nível aí da nossa profissão, né? E é verdade. O que eu vejo hoje bastante aqui, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, produzindo conteúdo. Tem uma área também que está em alta aí na internet, que outras profissões já dominam esse mercado, que é produção de conteúdo, e-books, no caso da nossa área, vamos puxar um pouquinho mais para a parte médica, produção de artigos, de livros. Essa é uma área boa também de investir? Sim, com toda certeza, com toda certeza. Né? Vou te dar um exemplo. Né? Apresenta um livro aí da área da radiologia industrial. Não acha. Eu acho apostila. Você entendeu? Por que ninguém escreveu ainda? Sabe? Então, aí, Flávio Vieira, já fica a dica aí, viu, Flávio? Tá? Flávio e o Peter também. Fica a dica para os dois aí, montar um trabalho para nós. Então, assim, ó, tem coisas, né? Me dá um bom livro aí da área de radiologia veterinária, mas para técnicos, não, né? Para posicionamento, enfim. Tu tem poucos mesmos, né? Vamos achar um livro aí, então, para a área de medicina nuclear, para essa área para focado, né? Então, é essa questão, produção de conteúdo, certo? Gente que saiba escrever, que investigue, enfim, isso é altamente necessário, né? Claro, e sem falar para a área, né, para a área de científica, a área, né, de pesquisa, né? Hoje mesmo entrou em contato uma caloura, acho que ela era do Piauí, e aí ela tá fazendo uma pesquisa, enfim, né, em relação à tua formação, que ela queria saber que áreas que acaba atuando, enfim, para a instituição dela,
né, se trabalhava com professor, enfim, e na área de produção científica, se eu tive isso. Então, de fato, eu me formei no Instituto Federal e ali é muito preconizado isso, a produção de artigo científico, né? É incentivar os alunos a irem a eventos, enfim, mas não para assistir. Para que ele vá até lá e que ele produza um pôster, que seja, às vezes no primeiro ou segundo semestre, já pode produzir um pôster, manda um trabalho, né? E aí nós temos um grande incentivo hoje, que é a própria revista do Conter. O Conter tem uma revista, certo? Então, uma revista científica de padrão internacional, ela foi já qualificada, gente, isso é fantástico, não tem ideia como isso é importante para nós, né? E tá lá, né? Então, ela tem o ISE, né, o INSS, que é o número de registro dela, enfim, você tem que mandar o artigo em 2 idiomas, enfim, tem trabalho, tá lá no portal do Conter, enfim. Então, isso é uma maneira de produção, né? E a outra, de revisão de e-books, enfim, participei ano passado, eu fui convidado para uma comissão para revisar um e-book de proteção radiológica, feito por uma instituição, e está lá como, né, como revisor, né? Então, de fato, isso pode ser uma área de atuação. Alguém até colocou ali, né, em relação à RDC, né? Gente, a RDC está pronta, ela é um documento, só que as pessoas têm dificuldade de entendê-la, certo? Né? Então, trabalhe alguma coisa em cima disso para tentar simplificar alguma coisa, para tentar esclarecer, né? Então, de fato, né, precisa sim de produtores de conteúdo, certo? A gente não fica só nas apostilas ou só nos slides ali que é complicado. A nossa base tem que ser além disso. A gente precisa de muita leitura. Então, incentivo essa questão, né, nessa área aí também. Peter, eu tenho uma opinião também sobre isso. Sim. Eu acredito que tudo tem os dois lados da moeda, né? Por exemplo, hoje a gente, por exemplo, aqui no Instagram, a gente tem muitos produtores de conteúdo, né? E no caso para o público que está acompanhando a gente, como que a gente pode dar uma dica para eles filtrar esse conteúdo? Porque, por exemplo, a pandemia, eu não gosto nem de ficar citando muito, até porque o assunto não é esse, mas ela trouxe muitas oportunidades, vamos dizer, a gente vê muitos cursos saindo, muitos eventos, e como que a pessoa pode ter um certo filtro para filtrar o que é bom, o que vai agregar, daquilo que não é? Existe alguma dica para isso também? Vamos lá, galera. Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil. Assim, ó, desconfie, né? Daquilo que às vezes, por exemplo, assim, tem gente oferecendo certificado para você assistir o live. Tu entendeu? Pô, qual o sentido, gente? Entendeu? Chegou no ponto. Né? Qual o sentido disso? Não tem. O certificado não vai valer em nada. Tu entendeu? Se você vai participar de um processo de emprego, enfim, certificado de live, eu teria vergonha de colocar, por exemplo. Sabe? Então nem coloca. Tem coisa que é tua por formação. Né? O cara vai na padaria, tu quer um certificado. Que é isso? Sabe? Então, isso aí já deve ser um filtro, né? Então, tem muitos processos seletivos, enfim, que só vão aceitar certificado acima de 20 horas, por exemplo. Certo? Então, essas questões aí começam a ser filtradas. Procure, né? Quando você fala da questão da pandemia, congressos que são nível nacionais. Essa é uma grande vantagem que a gente tem. Certo? Congressos que já tem um nome, não é que surgiram agora, que surgiram esse ano. Então, essa é uma outra dica, né? Oportunistas, muita coisa surgiu agora. O próprio Cláudio Souza, né, falou né, numa outra live, né? Muita coisa, muita informação. Então, uma dica que eu posso dar, procure congressos ou eventos que não apareceram só esse ano. Não é que o que apareceu esse ano é ruim, de maneira alguma, né? Mas é uma maneira de você filtrar aquelas... Buscar referências, né, professor? Buscar referências, exatamente. Né? Então, é muito importante isso. Exato, né? E assim, a gente tem um custo, né, de congressos, enfim, tu vai, enfim, né? E agora, com essa oportunidade de fazer online, muitas vezes o custo é muito barato, tem uns grandes, né, inclusive ofereceram de graça, então a pessoa só ficar em casa e assistir, enfim, então isso aí vale a pena. Aí o certificado vai valer a pena, né? Mas não certificado de live, por exemplo, hoje, por exemplo, o Rafael não vai mandar certificado nenhum, Rafael, entendeu? Não vai mandar nada, né? Então... Só se for pela NASA, Peter. Se for pela NASA, a gente manda. Não existe isso aí. É que nem o professor Cláudio costuma falar muito, né? Tem muitas pessoas que elas não têm amigos, né? Para avisar, tipo, para que tá feio. Porque a gente vê muita gente arriscando montar um conteúdo e é perigoso isso, né, Peter? É perigoso porque... exemplo, eu convidei o senhor através de uma indicação que eu recebi através da minha página aqui. Mas eu fui buscar referência, fui saber quem o senhor era. A mesma coisa, imagino que o senhor deve ter feito comigo, né?
Porque Sim, é a nossa sim, imagem que claro. está exposta aqui. É a nossa imagem, então a gente tem que tomar muito cuidado. E hoje em dia parece que as pessoas que estão se formando agora, técnicos, tecnólogos, eles não têm muito esse filtro. Eu acho que a internet está vendendo muito que todo mundo pode empreender, então está todo mundo atirando para esse lado. O que a pessoa É puder verdade. montar, jogar na internet, mesmo sem ela saber se tem qualidade realmente ou não, porque é uma coisa eu achar que tem qualidade, é outra coisa quando eu entregar o conteúdo e alguém que sabe mais que eu, ver que aquilo tem qualidade realmente. Então é muito bom. O que você acha da pessoa? Por exemplo, a gente está falando sobre você ser criador de conteúdo. É bom você contratar um revisor que tenha um pouquinho mais de experiência que você para fazer uma revisão daquilo que você está montando? Porque Sim, muita gente simplesmente monta um projeto, até manja muito de internet, de fazer e-book e tal, e etc. Mas não tem aquela opinião que não é amiga, sabe? Que não é amigo pessoal, de falar, não, vai que vai dar certo. Mas uma pessoa crítica mesmo, de avaliar todo o contexto da obra e falar, não, peraí, você tem que arrumar isso. Isso como um orientador faz durante um TCC. sim, O que o senhor sim, acha sim, sobre isso? exatamente. Cara, perfeita a tua colocação, né? Na hora que às vezes participa de uma banca, por exemplo, né? Me convido para uma banca, né? Eles pensam, "Ixi, lá vem o Peter." Mas enfim, meu intuito, às vezes, como né, tal de um avaliador numa banca, é melhorar aquele produto, é melhorar aquele, né, aquela dissertação, o que seja, né? Se é para amigo, chama uma pessoa amiga. Eu não tá ali para ser teu amigo, a gente tá para ser construir profissional. Eu sempre coloco isso para os meus alunos, enfim, eu estou construindo, né, ensinando futuros colegas de trabalho, né? Quero ter orgulho de trabalhar com você e não ter vergonha da formação, entendeu? Então, isso eu acho Exatamente. muito, né, muito válido, entendeu? Então, eu preconizo isso como professor, como docente, né? Eu quero ter orgulho dos meus alunos, entendeu? Então, obviamente, a gente exige para isso, tu entendeu? Eu não tô ali para fazer amigo, não. A gente faz amigo, com certeza, mas o objetivo principal é formar profissionais qualificados, né? E é inevitável, né? A internet está trazendo um avanço fantástico para nossa profissão. Né? Porque, Sim, por sim, exemplo, sim. eu me formei mais ou menos na mesma época que o senhor, professor. Eu me formei em 2010. Então, eu tenho já 10 anos de atuação aí na área também, só tenho cara Legal. de menininho. Aí, o que acontece? De lá para cá, eu já vi muita coisa mudando. Por exemplo, você vê agora frequentemente pessoas muito experientes como o senhor, Cláudio Souza, Flávio Vieira, entre outros profissionais aí, fazendo lives, propagando conhecimento. Isso você não via 2, 3 anos atrás. Isso já mostra que tem alguma coisa que acendeu aí na nossa profissão e está gerando resultados, está inspirando mais pessoas a falar também. Uhum. Como o Claudião já disse para mim, através dessas lives aqui que a gente está fazendo agora, outras pessoas também criam a coragem que tem um conhecimento bom para vir e falar Sim, também. Eu acho que sim, isso sim, sim, sim. não poderia deixar de citar isso. Não, é É, verdade, é verdade. por exemplo, a nossa próxima pauta aqui é sobre radiologia industrial. Eu já falei um pouquinho aqui na página com o Flávio Vieira, que até ontem era a pessoa que eu conhecia dessa área, agora eu conheço o senhor e vou acompanhar fielmente seu trabalho também. O que o senhor tem para dizer para o pessoal aqui sobre Vamos essa lá. área? Vou tentar procurar bem sucinto, né? Até incentivando o pessoal que veja a live lá do Flávio, né? Enfim, focado em relação daquela área, né? Foi o que me colocou no mercado de trabalho, por exemplo, a radiologia industrial, certo? Então eu escolhi, apareceu um senhor oferecendo um estágio lá para trabalhar com medidores nucleares aqui, né? Enfim, eu falei top. Ele, cara, perguntou, tu não quer saber quanto que ganha? Né? Eu falei, cara, não me interessa. Ele falou, vou te falar, tu vai ganhar R$ 200. Foi R$ 200 por mês, para viajar o estado, enfim, tudo bem, eu topo, não tem problema. Eu estava ali para aprender, certo? Então, eu consegui, né? E, obviamente, depois, vendo a necessidade, mesmo não tendo a necessidade de maneira, pela credencial, que a gente tem formação plena como tecnólogo, eu investi numa especialização, certo? Então, e isso me abriu outros caminhos, com certeza, abriu muito. Né? Então, assim, por mais que tem muita gente que não tem essa formação de industrial, às vezes coloca um professor que não tem ideia do que está falando, né? Às vezes tem que, tá, unidade curricular, alguém tem que dar lá. Né? E foi o que me colocou em 2 ou 3 instituições de ensino pelo fato de ter essa formação, de ter essa vivência dentro dessa área. Né? Então, é uma área que a gente incentiva para tentar tirar todo esse volume de gente que está focado só na área da saúde para deslocar, para abrir outras áreas, né? Ou seja, para trabalhar aí com medidores nucleares, para trabalhar com gamografia, com a própria radiografia, ou irradiadores de grande porte, dentre eles irradiação de alimentos, né? Ou que seja para trabalhar em calibração de equipamentos, né? Tem gente que se forma que nunca viu um aparelho desse, um detector Geiger-Miller.
Como que tu vai Eu falar nunca com vi. pessoa de radiação, entendeu? A instituição tem que fornecer um aluno, né? Então, enfim, eu tenho que mostrar para ele, pegar uma fonte, mostrar, né, o detector, como é Show que de bola. funciona, né? Então, pô, o cara só vê em filme, né? E aí, não, entendeu? Então, radiologia industrial, claro, desde a questão de emergências, né, radiológicas, como É é um que tu vai mundo também, né, resultar, professor? cara, é outro mundo, né? É outro mundo. A gente tem mais de Eu, 500 eu, eu acho que instalações. cada área da radiologia, especificamente, ela tem um mundo ali dentro. É, de ouvir vocês falar sobre a radiologia, o tanto de coisas que você pode fazer, o tanto de opções que você tem. Por exemplo, eu andei Sim, sim. pesquisando, tem um amigo meu que começou a fazer uma pós-graduação no. Putz, esqueci o nome agora. Aqui de São Paulo. Rapaz, quando dá branco é difícil. No IPEM? É os cabelos brancos aqui. Não, Isso, no IPEM. no IPEM. Tá. Começou a fazer uma pós para a parte de dosimetria no IPEM. Ele estava falando para mim, de graça, pós. Você se inscreve, Sim. faz uma prova, se passar você faz a pós de graça. E é uma área que está faltando muita gente. Para você ter uma ideia, Peter. Na sala dele tem biomédico, tem dentista, tem várias outras formações, porque pelo que eu entendi, para você fazer uma pós lá dentro, você tem que ser da saúde, mas você não tem que ser estritamente tecnólogo ou engenheiro, pode ser qualquer outra formação. É isso mesmo, Perfeito, perfeito, exatamente, né? E o IPEM é uma instituição pública dentro da USP de qualidade fenomenal. Eu tenho uma colega que se formou comigo, eu tenho o maior orgulho dela, tá? Ela fez, né, o seu mestrado, né? E fez o doutorado no IPEM. Sabe onde é que ela está hoje? Ela mora em Londres, tá? Show Ela de é uma bola. tecnóloga, doutora, e ela é cientista. Ela cuida da calibração, né, de equipamentos da radioterapia. Ela é única lá. Gente, ela saiu da Paraíba, se formou aqui em Florianópolis, uma menina extremamente esforçada que no verão atendia os turistas na praia. Cara, o maior orgulho dela, enfim, né? A Natália Almeida, um beijão pra ti, Natália. E tá lá, cara, ela é cientista. Ela fez ali, foi do IPEM, fez o doutorado, né? Tem outro, né? Um grande colega, o Matheus também, um colega professor, também está fazendo o doutorado aí no IPEM. Mas como é que tu ingressa numa instituição como essa? Gente, tu tem que ter publicação científica durante a tua formação, porque isso conta no teu currículo. Eles querem, porque eles querem produção Pesquisar, né? científica. Então, eles... Exatamente. Então, a prova que Ô, Peter, eu vou contar até um relato aqui, pessoal, Claro. meu. Eu já iniciei o tecnólogo por 3 vezes. E de todas as vezes, não é uma coisa só minha que eu via. Quando se falava em TCC, artigo científico, todo mundo corria. Inclusive, eu corria. E agora, fazendo esse trabalho aqui, conversando com vocês, velho, você não sabe o impacto que isso tem. Essas coisas foram me motivando. Legal, cara, na instituição que eu estou estudando hoje, para você ter ideia, eu não vou ter que fazer mais um TCC, eu vou ter que fazer 4. Todo semestre eu tenho que entregar um artigo científico, coisa que era só um da época que eu estudava. Eu tô achando massa, tô pesquisando os assuntos, tô vendo o que eu posso falar, junto ali com o meu professor. Eu acho que é isso que as pessoas têm que começar a entender, que estudar não é um fardo, tem que ser alegria. E quando você encara como um fardo, você termina a faculdade, aí você faz a pós nas coxas, termina a pós, faz um mestrado nas coxas, termina. Aí você fica com várias titulações, mas você não tem amor pelo aquilo que você faz. E eu vejo que na nossa profissão isso acontece bastante. São poucas pessoas que têm titulações, que nem a sua, que falam de boca cheia sobre a sua profissão. Sim. Eu tenho o maior orgulho da minha profissão, defendo ela, né? E essa questão, né? Você ganha com essa produção, com o seu estudo, o professor, a própria instituição. É porque é para te preparar, né? Quando foi para um congresso, ou te preparar a gente fazer uma prova no empenho, no próprio IRD, enfim, publicação científica é o que conta, certo? A gente está muito aquém de outras instituições ou de outros países por causa de publicação científica, certo? Então, quem mais produz hoje? Hoje no nosso Brasil, no Brasil são dentistas. Vai procurar na revistas científicas, Bireme, Lilacs, enfim, a grande maioria dos artigos né? Então, o próprio Conter ajudou essa questão de incentivar com que a gente tenha artigos, né, e que essa produção científica aí, né, venha a construir. Então, é uma cobrança da universidade, mas é para o crescimento do aluno, entendeu? Que a busca dele não seja em cima de uns slides, mas que seja uma defesa de um produto, enfim, o que seja dessa questão aí, entendeu? Então, só fechando o gancho, né? Então, a área industrial é uma área ampla. Eu tenho mais fontes radioativas na área industrial do que qualquer na área médica.
né? Ou seja, o Flávio talvez tenha falado na live, né? A gente teve um concurso, né, recentemente aí para a Marinha, por exemplo, né? Teve uma vaga para tecnólogo em radiologia, desde que fosse supervisor, salário inicial de mais de 15 mil reais. Entendeu? Mais de 15 mil? Mais de 15 mil, mais de 15 mil reais. Entendeu? Rapaz. Tá? Trabalhando aí no, né? Hoje essa pessoa trabalha no IPEM. Tu entendeu? Deixa eu segurar o celular na mão aqui. Tranquilo. Tem uma outra que trabalha na construção do submarino nuclear que a gente está tendo no Brasil. São duas tecnólogas. Tá? Então, show de bola. Enfim, são formação, né, que não é área médica, enfim, mas essa na Amazul, ali o Flávio colocou exatamente, na Amazul. Pode procurar o edital, tá lá. Tá? Então... E se a gente for pensar em números, né, Peter? Eu creio que tenhamos no Brasil mais de 300 mil profissionais da radiologia. Estou chutando por cima ou por baixo. Vamos lá. Registrados no sistema, eu tenho 120 mil. 110 mil ativos no sistema, sendo 110 mil técnicos e 10 mil tecnólogos, certo? Mas agora, formados é o dobro disso. Muitas vezes, acredita que seja formados. Essas pessoas eu tenho registradas, né? Então, formados ou informação deve ser o dobro disso. Então, tranquilamente, é mais de 200 mil pessoas, tá? É aquela história, né? Tipo, as pessoas têm o costume de andar para onde o barco de todo mundo tá indo, né? Elas nunca querem tomar um caminho diferente com medo de se perder. É nessas horas que a gente tem que se desbravar, né? É nessas horas que a gente tem que se desbravar. É a mesma coisa. Eu não sei como que anda o processo lá dos body scan, que são dos presídios, dos aeroportos, eu não acompanhei mais. Mas sei que são muitas vagas. E se hoje o Conter ganhasse esses processos, eu tenho certeza absoluta, não iria preencher vaga, porque a gente não tem profissional suficiente formado nessa área. Eu tenho. Não, cara. Eu tenho, sabe? Vou até te mostrar aqui. Eu tenho... Para ver que eu não tô mentindo. Ó, tá aqui, ó. Tá aí, ó. Tá? Eu estudo body scan desde 2015. Desde 2015 eu estudo esse tipo de equipamento. Né? Já fui na fábrica, já fui nas unidades penitenciárias, estudo e, cara, revirei, enfim. Né? Hoje eu sou chamado para dar capacitação como funcionamento do equipamento. Ver controle de qualidade, enfim, a própria formação, análise de imagem, já contribuí com protótipo de novos equipamentos, novas tecnologias, foi uma área que eu escolhi, entendeu? Enfim, então, se eu colocar, né, dentro desse quesito, eu não vou ter gente suficiente. Se eu colocar uma unidade penitenciária, lá em Santa Catarina, eu tenho 45 desses equipamentos. Nossa jornada de trabalho, eu preciso de 250 profissionais. Se pedirem especialistas em radiologia industrial no estado de Santa Catarina, eu não tenho 30 formados. Então, é complicado tu exigir, às vezes, de uma instituição, né? Olha, tem que ser gente qualificada. E onde é que estão os qualificados se o promotor convidar? Não tenho, certo? E aí... O pessoal não se interessa, é difícil. Não, exatamente. Né? A Revista da Morte, eu já li essa matéria. Eu já li essa matéria. Né? Eu vou usar o tempo para falar isso aí. Para quem tem curiosidade, fala lá. Tremenda bobagem que fizeram, que os scanners estavam causando abortos aí, entendeu? Eu vi. Enfim, a dose do scanner, eu posso dar uma outra live, né? É que nem comer 2 bananas, tá? É a dose do scanner, certo? Uma dose, o limite é metade do que o indivíduo do público pela CNEM, né? Que é 1 milisievert, a gente for colocar 0,5, enfim. Mas é uma outra área. E é uma área que eu acredito, enfim, que ainda vai ser nossa, que a gente vai colocar, vai trabalhar na área de segurança pública. Eu também acredito. Acredito. Eu acho que o melhor passo aí, o professor Peter, é a gente fazer exatamente o que nós estamos falando aqui. Se capacite, se especialize, vire especialista no assunto para você mostrar ali para o empresário, ó, você vai me contratar por causa disso, disso e disso. A qualidade é essa, as vantagens em você contratar meus serviços são essas. Não adianta a gente chegar lá como se fosse uma pessoa que trabalha lá no aeroporto, com o mesmo conhecimento que ele tem, que é nenhum, e querer disputar isso só por causa da carteirada, que acontece muito, né? No nosso país acontece isso aí. Cara, muito bem colocado, sabiamente, Tafarel. Eu mostro uma imagem, né? Quando os alunos me questionam, eu mostro uma imagem lá que eu tenho de scanner, e aí, me identifica onde é que tem. Ninguém acha nada, ninguém nunca achou nada. Eu falo, tá aqui, ó, 400 gramas de maconha. Como é que você não viu? 400 gramas, o volume desse tamanho você não enxergou. Tu não sabe de anatomia? Pois é, mas aqui é uma outra questão.
Tu entendeu? Então, assim, precisa ter essa questão da formação. Se eu te dou uma bagagem ali, você tem 15 segundos para analisar no aeroporto, né? É outra coisa, são outro fator. O pessoal não tem essa formação no ensino normal. Tu entendeu? Para esses fatores de atenuação, de acordo com o número atômico, com aquelas cores e nessas questões. Então, essa capacitação, sim, se faz necessária, tu entendeu? A mesma coisa nos scanners que a gente coloca nos portos. A pessoa tem 15, 20 segundos para analisar um container inteiro. Cara, a maioria das pessoas não tem, são leigas nesse assunto. Precisa ser capacitado para identificar essas questões, entendeu? Mas, enfim, né? As pessoas preferem... Às vezes, E o impacto profissional, Peter? Sim. O impacto profissional que tem nessa área aí, eu acho que as pessoas não se ligaram ainda que você está lidando com vidas também, né? Porque, por exemplo, imagina que um cidadão entra com uma bolsa cheia de droga ali, cocaína, o que quer que seja. Essa droga sendo distribuída, ela não vai destruir uma pessoa, ela vai destruir uma comunidade inteira, uma cidade. Porque droga, só quem já perdeu algum parente para droga, qualquer tipo que seja, sabe do impacto que causa isso, dependência química, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu acho que na nossa profissão em si, as pessoas ainda não enxergaram isso, porque da mesma forma que eu mencionei a carteirada que tem de nós mostrarmos lá nossa credencial e falar, ó, sou técnico em radiologia, só eu posso mexer com isso, os alunos também fazem estudando, né? Hoje em dia, o aluno, para ele fugir de provas, por exemplo, fugir de reprovação, ele carteira lá na secretaria da escola, na diretoria, e fala, ó, se não me passar, eu vou trancar minha matrícula. Então, a gente vive num país assim, né, que todo mundo tem uma tática. E a gente tem que começar a mudar essa visão aí, né, Peter? É verdade, cara. A pessoa precisa reconhecer a primeira coisa, né? Que tenha humildade, gente. Né? Nossa academia precisa de gente com maior humildade, que dê o seu rosto e que estude. Pare de olhar pelos outros, olhar para as outras áreas. Foque em você, foque na sua formação e deixe os outros um pouquinho de lado, certo? Às vezes a referência das pessoas está errada nesse aspecto aí. Depende Exatamente. de você, tem outra área que está em super expansão, que eu vejo muita gente falando, que é a forense. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ela pra gente. Vamos lá. Eu quero apresentar meu amigo aqui, ó. Tem aí, ó. Ó. Entendeu? Ó. Então, tem um brinquedinho legal aí, um crânio, né, que de fato representa muito da nossa área, né? Ah, professor, é um crânio de verdade? Sim, é um crânio de verdade. Presente aí, tá autorizado, enfim, né? Na época podia ser comercializado, né? Enfim, capaz, isso aqui é de um aluno, né? Que foi e pediu para colar na prova. Então, assim, área da forense, né, gente? A área da forense é você fazer uso dos equipamentos, né, da radiologia, ou seja, né, de análise por imagem, enfim, aplicado para investigação, seja para causa de morte, né, para causa de morte, ou, por exemplo, para detectar qual, né, o tempo daquela morte, enfim. Então, a gente trabalha muito com um termo hoje que surgiu, veio na Suíça, que é virtópsia. Tá? Então, estou, inclusive, ajudando, né, a orientação de TCC de uma aluna aí com esse tema. Temos um grande mestre aí, professor Adonirê Lopes, lá de Fortaleza também. Tá? Um cara que é já acompanhei muito o assunto dele. Dessa área aí, cara, sou fã dele, enfim. É você fazer uso da tomografia ou da própria ressonância magnética, do raio-x, enfim, para identificar fatores, né? Então, o que se tem utilizado, né? Hoje, por exemplo, né, a Secretaria de Segurança Pública, enfim, o Instituto Médico Legal, o Instituto Geral de Perícias, tem investido em equipamentos, né? Por exemplo, eu tomei conhecimento no início da semana, terça-feira, que o estado do Paraná vai comprar 4 equipamentos, né, de scanners. Gente, o equipamento desse custa mais de R$1 milhão, né? É um equipamento aí, né, com 2 ampolas de raio-x, aonde tu faz, né, o exame do cadáver de maneira inteira, digamos assim. Ele entra dentro, o equipamento todo autoblindado, uma tecnologia única, só existe no Brasil, certo? Então, e aí, quem é que vai operar o equipamento? Muito provavelmente vai ser o médico. Calma aí, deixa eu anotar aqui, Peter, deixa eu anotar aqui. Paraná, próximo destino. Viu só? Sabe? Então, né, Peter, como é que tu ficou sabendo dessa questão? Gente, através do meu conhecimento que eu tenho dos body scan, porque é da mesma empresa, vai analisando, enfim, né? Então, essas questões, certo? Então, assim, ó,
a virtópsia, né? Ou seja, as pessoas têm investido muito. Né? As pessoas querem uma liberação rápida em relação à questão do corpo, enfim, né? E não querem, muitas vezes, fazer aquela autópsia mais tradicional. Então, eles têm procurado esses equipamentos de imagem, enfim, dos centros, têm investido nisso, né? Governantes que veem essa questão. Mas, assim, não é fácil para ter uma ressonância para fazer de cadáver. Não é a mesma que eu posso usar. Peter, claro. Desculpa interromper. Deixa eu colocar uma pergunta em cima disso que veio na minha cabeça aqui agora. Nessa área de forense, a gente tem um sistema, por exemplo, de empresas públicas e privadas que atuam também, ou é somente o sistema público? Público. Só público. Tá? Não tem nenhuma empresa privada que oferece serviço sobre isso, não? Desconheço. Eu desconheço. Tá? Todas as que eu conheço são públicas. Teve um concurso grande, né? Foi 15 vagas aí que teve fazem 2 anos no Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? Então, para perícia, né? Justamente para trabalhar ali no raio-x de cadáver. A vantagem, claro, né? O cara não se mexe, não tira toda aquela respiração, enfim. Mas não é fácil, tá, gente? Não é fácil. É um ambiente pesado, certo? Mas se acostuma. Tem gente que não consegue se acostumar, não. Né? Porque às vezes tem que fazer exame, né? Alguém que está em estado avançado de putrefação, de queimados muitas vezes, então exige aí, né, algo que não... Trabalha sempre em regime de plantão, né? Algo que funciona aí 24 horas, junto com o médico legista, certo? Então, mas muitas vezes o médico não quer tocar ali, então você que vai identificar. Então, identificar qual a causa da morte. Não, foi, por exemplo, suicídio. Foi encontrado, né, suicídio, mas foi mesmo. Então, tem que verificar se tem, de fato, a fratura, né, foi ferimento à bala, por onde que está, né, onde é que está esse projétil, se ele se auxiliou, se ele saiu do corpo, porque isso tudo vai ser utilizado, às vezes, na condenação, certo, depois. Então, tu acaba participando dentro dessa área. Especula-se e acredita-se que, de fato, né, vai abrir bastante vaga dentro dessa área. Tá? Então, por quê? Porque está tendo muito investimento nessa área. Está tendo, de fato, investimento nessa área né, que a gente está colocando na radiologia forense, nos próprios Instituto Médico Legal, porque eles estavam muito tempo sucateados. Certo? Então, Peter, deixa eu colocar mais outra pergunta. Desculpa, eu falo pra caramba. Não. Sobre a questão do Covid, da parte da forense, tem alguma aplicabilidade em algum país que já está levantando algum estudo, realizando exames de imagem? Desconheço, cara. Em relação a isso, né? Em relação aos óbitos, não. Desconheço. Tá? Que foi utilizado desse aspecto pelo risco de contaminação. Né? Então, realmente acabou não sendo utilizado. Uma curiosidade, claro, não é da forense, mas tem uma empresa que desenvolveu um equipamento de radiologia digital, onde a pessoa que está sendo ela entra dentro de uma cabine, o profissional fica fora, certo? É só para fazer radiografia de tórax, né? Então, o pessoal fica um vidro plumbífero, fica lá de fora, né? E é uma cabine pronta que eles entregavam no lugar, hospital de campanha, enfim, uma empresa conseguiu desenvolver isso. Certo? Em poucos meses aí, e detalhe, com um software que já detecta, né, o Covid para o radiologista. Cara, algo fantástico, certo? Então, tem coisas aí que tem sendo desenvolvido e, como tu bem sabes, a nossa lei deixa também para a gente apto a trabalhar dentro dessa área, não necessariamente precisa de um tipo de especialização, certo? Então, né, sendo técnico em radiologia ou tecnólogo, você está apto para trabalhar também dentro da área de radiologia forense. Isso é bem importante. Tá? Professor, no começo da nossa live, quando o senhor estava se apresentando, o senhor mencionou que o senhor está mestrando exatamente nessa área de perícia criminal. O senhor podia contar um pouquinho, se não fosse incômodo, como que é esse processo, o que o senhor está achando também? É uma área fantástica, né? Eu vi isso uma outra oportunidade, né? De fato de atuação, né? Algo que eu gostava, procurei, né? Essa pós-graduação dentro dessa área, então, de perícia criminal e investigação forense. E aí, o que eu vou trabalhar, né? Gente, eu posso prestar serviço para pessoa, órgãos públicos ou órgãos privados, né? Ou seja, na minha área de conhecimento, um juiz pode solicitar o meu serviço para mim dar um aval ou avaliar determinada situação. É isso que um perito faz, né? Identifica, por exemplo, a questão de própria insalubridade, periculosidade daquele ambiente. O pessoal entra com uma ação. O juiz não tem o conhecimento, ele vai solicitar o quê?
um perito. Acidente de trânsito. O juiz não vai decidir, ele vai solicitar o quê? Um aval de um perito. A própria criminalística, certo? A questão de escrita. A gente tem matéria que é incrível. Tu identifica o tipo de pessoa, comportamento pela maneira com que ela escreve. A pressão da caneta, como ela escreve, né? Se o documento foi copiado, a autenticidade, certo? Então, são questões que a gente acaba trabalhando, né? Estuda dentro dessa área e você sendo um perito, você pode prestar esse tipo de serviço, né? Se cadastra, enfim, num banco de dados com uma determinada área, um juiz, um promotor, enfim, tendo o interesse naquela área, vai te chamar para analisar determinada situação e você vai revelar os fatos, né? Claro, sempre amparado da lei, mas de acordo com o teu conhecimento técnico, né? Então, é uma área aí que eu vejo com uma atuação, eu vou investir dentro, né, dessa oportunidade, eu acho bem bacana nisso aí, né? O pessoal trabalha com CSI, né, que o pessoal fala, e de fato é mais ou menos isso mesmo, né? A gente Legal. tem laboratórios bem avançados mesmos, né? E coloca, eu sou tecnólogo em radiologia, não é do mestrado, mas é uma pós-graduação dentro dessa área, para você ser perito criminal, e você pode. E é claro, tem concurso também, você pode ser perito, né, trabalhar. Detalhe, salário de perito, tá? Equipara com promotoria. Então, a partir de 15 a 16 mil reais, só para vocês terem uma ideia, né? Claro, envolve muito ensino do direito, né? Muita leitura, muita área do direito, mas enfim, né, como um perito criminal, por exemplo, ou pode ser um perito judicial, a gente fala que tu não tem chefe, tem que trabalhar meio que neutro, porque você vai ilustrar os fatos, vai dar os seus argumentos técnicos e científicos à luz da lei, como a gente coloca, para ajudar um juiz a tomar a sua decisão, digamos assim, entendeu? Então é algo bem bacana que eu vejo uma grande oportunidade de trabalhar dentro dessa área de perícia aí também. Rapaz, que show, velho. Que show. Show de bola. Eu queria concluir aqui as suas falas com o seguinte, claro. Peter. Peter, desculpa. Até eu me acostumar vai ser difícil, rapaz. Tá perdoado. Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas não entendem que área para atuar tem um monte. Aí você sabe o que acontece, principalmente na nossa área? Você tem muitas oportunidades de áreas para você pegar, não, peraí, eu vou mirar essa e vou investir. Aí não investe, vem outras profissões e investem. Não tem como reclamar depois. Exato, cara, exatamente, entendeu? Exatamente. Vai para outras áreas, né? A gente tem que começar a investir, pô. Sai da mesmice. Ninguém me disse, Peter, tem oportunidade de perícia criminal. Não, eu fui sozinho, eu fui pesquisando. Né? Então, eu tracei uma meta para mim, depois de formado, há 10 anos. Durante 10 anos, eu quero chegar no meu mestrado. Não foi fácil? Consegui, certo? Né? Eu quase que nunca paguei pelo meu estudo, eu sempre estudei instituição pública, certo? Na graduação, a pós-graduação, enfim. Né? É mais difícil, envolve mais tempo, mas, enfim, é algo que eu gostaria, enfim, foi possível. E ninguém me deu um empurrãozinho, vai lá, te ajuda. Não, cara, é por conta. Entendeu? Então, o que eu falo assim, ó, né? É humildade, estude depende somente de você, pare de culpar os outros, sabe? Então isso é bem importante. As áreas são aí, né? Exatamente, temos professor. Temos um tempinho ainda? Vamos lá. Temos 12 minutos ainda. Dá um tempo aqui para a gente conversar. Assim, ó, eu tenho mais dois tópicos que eu separei aqui, professor. Eu vou já até orientar as pessoas aqui. Caso vocês tenham alguma pergunta aqui, dentro aqui do nosso tema, já mandem aí que eu vou olhando aqui. Se for alguma pergunta interessante, é lógico que eu vou falar. Se não for alguma coisa que a gente já tenha falado, o que eu vou indicar? Volta aqui no perfil depois e assiste novamente a live que você vai ouvir de novo. Não adianta ficar falando a mesma coisa aqui e não dá para eu aproveitar o conhecimento que o professor tem aí, beleza? E vamos prosseguir aqui, professor. Tem outra área também que você vê poucas pessoas investindo, quando eu falo investindo, é investindo de fato mesmo, pesado, que é a área da gestão. São poucos nomes em área de gestão que você conhece, não só aqui no São Paulo, eu acho que falo a nível de Brasil. O que precisa para as pessoas entenderem que essa é uma área possível de você desbravar também? Vamos lá. Eu tenho conhecimento de dois hospitais que estão procurando gestores hoje. Né? 2 hospitais aqui, né, em Santa Catarina, né, que pede indicação de gente que tem uma experiência já do mercado de trabalho, enfim. E essa é uma área de atuação que a gente coloca para o tecnólogo. Né? Eles não executar somente exame, mas que você também, né, faça gestão de pessoas,
de RH, seja de compra de equipamentos, enfim. E aí, gente, tu vai lidar com pessoas, tu vai lidar com planilhas, né? Tu vai lidar com fornecedor, tu vai lidar com pregão, essas coisas assim, né? Então, é uma outra área, né? O gestor, claro, ele precisa entender de muitos assuntos, mas principalmente ele tem que saber lidar com pessoas. Esse tem que ser um dom dele, né? Alguém que vai procurar dentro dessa área. E aí, claro, né? A minha próxima pós já está engatilhada para começar daqui 2 meses, é gestão pública. Pretende trabalhar com isso? Não, não pretendo, mas eu vou agregar com a minha formação. Tu entendeu? Se eu puder agregar, enfim, né? Então, para trabalhar dentro dessa área. Então, é uma área que a gente incentiva muitos alunos, principalmente que a gente coloca do tecnólogo, porque a Maria exige nível superior. Por que não colocar tecnólogo, né, fazendo a gestão de serviços de radiologia? Tá cheio de enfermeiro. E sabe por que tá cheio de enfermeiro? Por 2 situações. Uma, primeiro, que tu não encontra tecnólogos que querem isso ou que têm essa habilitação. Mas tu tá cheio de enfermeiro cursando o curso aí de pós-graduação em gestão, por exemplo. E aí eles ganham a vaga. E a outra coisa que nos atrapalha, né? E outra coisa, cara, é complicado trabalhar no serviço, né? E tá lá e não só isso, viu, Peter? Desculpa te atrapalhar. Não. Eu não tô ligado a nenhum órgão, nem sindicato, nem conselho, nem nada, então eu posso falar livremente aqui e me responsabilizo pelas coisas que eu falo. A última empresa que eu saí, aqui de São Paulo, uma empresa grande, na gestão inteira da empresa era um biomédico. Então, se você tem outros profissionais também, médicos, atuando nessa parte de gestão, porque os tecnólogos não querem. O que eu vejo na parte desses 10 anos atuando? Eu vejo o seguinte, a pessoa faz o técnico em radiologia, tem um contato ali com a equipe, o supervisor geral lá, vamos dizer assim, o gerente do hospital gosta do serviço dele e contrata ele como supervisor. Sim, geralmente é assim que acontece. Perfeito. Agora, eu não vejo de fora uma pessoa sendo contratada para essa função. E o que falta é isso, investimento, formação, pesquisar mais o assunto, né? Eu acho que, eu vou até soltar um spoiler aqui, segunda-feira eu vou fazer uma live com uma pessoa que chama Rafael Satiro, imagino que você deve conhecer. Com certeza. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, sobre gestão de pessoas. Perfeito, não vou falar mais nada. As pessoas têm que começar a entender um pouquinho isso, né? Sim. Isso, né? Além de ser um dom, a pessoa precisa se capacitar. Tu entendeu? Para trabalhar com essa questão de gestão, seja trabalhar com escalas, enfim. Né? E as pessoas, claro, têm que desejar, mas eu não quero me incomodar. Cara, não quer me incomodar, fica em casa, porque, né, querendo ou não, é isso. Mas se você fizer algo que gosta, que você algo que tem, de fato, né, esse dom, isso tem que ser aproveitado. Mas invista, procure. Cara, tá cheio de curso, inclusive com formação online, de instituições conhecidas e boas, enfim. Gestão em serviços públicos, gestão de saúde, gestão de RH, enfim. Tu vai trabalhar com essa área, porque é a área da administração. Certo? Então, você precisa ter isso. Né? Então, tem muito curso de tecnólogo que a gente defende, de fato, que tem essa gestão. E se você não gosta, você vai ser, né, não é que é comandado, mas supervisionado por alguém de outra área. Né? E depois não adianta reclamar. Depois não adianta reclamar, não adianta pôr a culpa em outros profissionais que assumem a área, não adianta pôr a culpa no conselho, não adianta pôr a culpa no sindicato. O pessoal tem que começar a se culpar. Tem que começar a se culpar. Peraí, o que eu estou fazendo para mudar aqui? Não só a minha visão, é exatamente o que eu parei e pensei esses dias. Peraí, o que eu estou fazendo para mudar não só o Tafarel, mas para mudar a minha profissão? Então, vou estudar, eu vou me formar, vou me pós-graduar, para eu ter alguma coisa para falar para as pessoas também, né? Porque não adianta eu parar no tempo como técnico, tentar motivar outras pessoas, sendo que eu também não estou motivado. Exato. E algo complicado. Algo que nos atrapalha, de certa forma, é a nossa carga horária, né? Que as 24 horas semanais, enfim, particularmente não sou muito favorável a isso. Claro, tem áreas que tem maior exposição à radiação aí, ok, mas se não, não. Na gestão, qual o problema de trabalhar 40 horas? Problema nenhum, certo? Então, isso também acaba sendo um entrave aí, as empresas querem, às vezes tem que fazer contrato com 2 CNPJ, isso é mais complicado, né? Mas, enfim, né? Não teria problema nenhum, o tecnólogo trabalha 40 horas com gestão. Problema nenhum, as outras profissionais trabalham porque concordo, né? Então é algo que a gente tem que começar a se mexer e almejar essa questão para ser mais competitiva, entendeu? Dentro dessa área aí também. Tem que parar de pensar um pouquinho só nas vantagens trabalhistas que adquirimos com a nossa lei 7394 de 85 e pensar no que a gente pode fazer além também, né?
Simplesmente isso. É um dos poucos países, tá, do mundo que tem isso. Eu já fiz uma boa pesquisa, é um dos pouquíssimos, tá? Então, não justifica, não é a questão da proteção radiológica, não, entendeu? Que está envolvida aí, não, tá? Não. Show de bola. Falta 5 minutinhos aqui, professor. Vamos lá, O último tema que eu trouxe aqui, a gente conseguiu falar sobre tudo, graças a Deus, e muito bem, agradeço por todas as explanações aí, perfeitas colocações. Tem uma área também que é show de bola, muita pouca gente se interessa, e muita gente não sabe nem como faz para se capacitar nessa área, de buscar vaga nessa área. Application. O que a pessoa tem que fazer para ser application hoje? Vamos lá. O nome já é em inglês, né? Então, assim, gente, pelo menos o domínio de um outro idioma é necessário. Né? O application, gente, é aquela pessoa, né, que você vai instruir alguém ou vai orientar em relação ao uso de um determinado equipamento ou uma ferramenta. Pode ser um software, certo? Pode ser um software de PACS, por exemplo, né? Ou seja, a empresa vende, quem é que vai ensinar as pessoas que compraram aquele software, né, a operá-lo? É o application. Então, o application é alguém que trabalha em determinada empresa, que vai até o local, viaja muito, tem que ter essa disponibilidade, gostar disso, e vai passar lá 3, 4 dias, uma semana, às vezes 2 semanas, ensinando as pessoas daquele local. Então, ela tem que ter um domínio muito grande na área de TI, que a gente coloca se ela vai trabalhar com software, por exemplo. Mas é um software de gerenciamento médico, então ela vai ter que dominar aquilo. Application de tomografia é aquela pessoa que vai, quando alguém compra, ou seja, da GE, da Siemens, enfim, as pessoas não sabem como é que funciona o equipamento. Então, o application vai até lá e vai instruir aquelas pessoas, ou seja, ela vai ensinar, de fato, como mexerem, né? Só que, gente, a gente está falando de tomógrafo. O tomógrafo não é brasileiro. É vendido para o mundo inteiro. Então, o application, empresas, não vende só aqui no Brasil, ele vende para a América do Sul ou para outros lugares, né? Às vezes o contato que você tem que ter o próprio application com o suporte de uma empresa, enfim, não está no Brasil. Às vezes da Siemens vai estar na Alemanha, da GE vai estar nos Estados Unidos, a Toshiba vai estar no Japão e por aí por diante. Então, precisa ter essa questão. Então, assim, a comunicação verbal teu é fundamental, a tua apresentação. Tu vai entrar em lugares diferentes, as pessoas compraram um produto, elas querem saber utilizar, né? E muitas vezes isso gera um desconforto. As pessoas compraram equipamento novo, tem gente que não queria mudar uma rotina, um software, enfim, uma injetora de contraste, que seja. Então, você vai estar lá para ensinar essas pessoas. Aí a Grazi pergunta, tem curso de application? Não, não tem curso. Né? É um expert dentro de uma determinada área, certo? Então, eu acho que o melhor curso que tem, né, Peter, é você gostar de tecnologia, primeiramente, né? Perfeito. Você tem que gostar muito de tecnologia. Perfeito. E ter o domínio sobre determinado equipamento, determinada área, certo? Então, isso é fundamental. Ou da tomografia. Pode-se dizer até que são 2 fatores aí, né? Língua estrangeira, tecnologia. Eu acho que é isso, né? Sim. Toda vaga que você tiver de application, enfim, você vai ver lá que é necessário ter alguma formação, né? E, claro, o domínio do idioma, certo? E é uma área que a gente incentiva bastante, tem boa remuneração, tá, gente? Bem boa remuneração mesmo, tá? Isso aí é bem... Né? E para quem gosta de viajar também, né? Sim. Para quem gosta de viajar, você conhece muitos lugares, né? E, falta 1 minuto e 30. Eu acho que não vai dar tempo da gente concluir. Acho que já deu tempo de falar muita coisa. Já deixo aqui aberto espaço para um novo convite. Quando o senhor quiser, professor, o espaço aqui é todo seu. Gostaria de agradecer aí por tudo que o senhor fez aqui hoje, toda essa explicação, foi show de bola. Vou deixar esse 1 minuto aí agora para o senhor falar o que o senhor quiser aí, fica à vontade, tá? Meu caro, parabéns pelo teu trabalho, Tafarel, né, pela sua radiologia, pelo perfil, enfim, pelas informações, né, pelas pessoas que você traz aí para estar ampliando. Então, as pessoas aí que estão nos assistindo, gente, parabéns pela oportunidade, me coloco à disposição, né, para quem está acompanhando, para quem quer seguir, enfim, né, puder estar instruindo. Conhecimento é assim, a gente fala, né, e é de graça, aproveite essas informações. Então, Rafael, muito obrigado pela oportunidade que tu me deste, foi um privilégio a gente estar aí numa sexta-feira. Ótimo, só errou meu nome, professor. Eu sou do Sul também, é Tafarel. Tafarel. Tá? Eu sou de Santa o pessoal Rosa. Confunde. Eu sou de Santa Rosa, onde de fato nasceu o Tafarel, tá, cara? É de lá, entendeu? É de lá. Foi homenagem ao goleiro. Foi. Qualquer dia você vai ver uns memes circulando aí do
do Cláudio Souza me zoando aí. O bicho gosta de zoar com a minha cara, viu? Vou te dizer. E é isso, às vezes tem professor. tempo, tá? Obrigado, gente. Tá Obrigadão, bom? hein? Valeu, um Até a abraço. próxima. Até mais. Tchau, tchau.